Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de respostas cristãs para perguntas contemporâneas. E o nosso tema de hoje é o seguinte: se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Então, nós vamos conversar hoje sobre a questão do sofrimento, sobre a questão do mal. E é claro que, longe de esgotar o tema e longe de dar uma resposta definitiva, nós vamos procurar, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, apresentar respostas cristãs para questões atuais, para questões da nossa vida. Talvez você esteja se fazendo essa pergunta agora, talvez alguém já tenha feito essa pergunta para você, e nós vamos buscar na Palavra de Deus respostas, mesmo que nós não tenhamos hoje uma resposta definitiva para apresentar. Esse é um tema que vem desafiando pelos séculos os teólogos, os filósofos, as pessoas estudiosas, os sábios, têm se debruçado sobre essa questão e tentado apresentar uma resposta ao problema do mal. Então, nosso objetivo hoje, repito, longe de esgotar essa questão, é buscar na Palavra de Deus algumas respostas para as nossas vidas. Lá no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, Jesus disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sofrimento faz parte da existência, faz parte da nossa realidade como seres humanos. Como humanos que somos, nós somos seres sofredores, essa é a verdade. Mas o Evangelho dá uma resposta positiva para a gente. Jesus deixa essa palavra aos seus discípulos e essa palavra chega até nós. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero convidar você a um momento de oração. Quero convidar você que feche seus olhos agora, curva a sua cabeça e comigo venha pedir a iluminação do Espírito Santo, a direção do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos, pelo menos, ainda que não definitivamente, mas pelo menos obter algum tipo de resposta, alguma saída para a questão do sofrimento, uma resposta bíblica, uma resposta cristã, uma resposta segundo as Escrituras. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós nos dedicamos agora a ouvir a tua voz, a estudar a tua palavra, a buscar, Senhor, não só o conhecimento intelectual, mas a compreensão espiritual sobre a nossa vida e sobre, Senhor, a questão do sofrimento. Pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós nessa hora. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Pedimos que o Senhor venha responder às nossas questões. Ainda que nós tenhamos dúvidas quanto ao sofrimento, quanto à realidade do sofrimento, que o Senhor venha de uma forma amorosa, de uma forma poderosa e sábia, falar conosco e nos edificar nesse momento em que nós vamos buscar a tua palavra. Ajuda-nos nesse estudo, dirige cada palavra e cada pensamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta vem desafiando, ecoando aí por muito tempo, e povoando a mente dos teólogos, dos filósofos. E aqui eu vou colocar uma fala de C.S. Lewis, que eu extraí aqui desse livro, que é O Problema do Sofrimento. Você talvez já tenha lido esse livro, conheça o livro. Inclusive, a nossa UMP tem feito o estudo desse livro junto com o pastor Moisés. Tem sido uma bênção. Se você quiser acompanhar, procura o pessoal lá da UMP, para que possa aí se inteirar a que pé anda esse estudo sobre essa obra de C.S. Lewis, que é O Problema do Sofrimento. Então, eu tirei aqui algumas considerações desse livro. A gente não vai estudar o livro, claro, obviamente, impossível esgotar num único encontro todo o conteúdo, mas eu vou pegar a provocação de C.S. Lewis sobre a questão do sofrimento e a pergunta que impulsiona a sua
discussão sobre o tema. Ele diz assim, olha, se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. E se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Então veja, se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes, e se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, a Deus falta a bondade ou o amor, ou ambas as coisas. Esse é o problema do sofrimento em sua forma mais simples. Então veja a provocação aqui colocada por C.S. Lewis quando inicia a discussão sobre o problema do sofrimento. Então, o problema do sofrimento é que se Deus é bom, ele vai desejar que todas as criaturas sejam perfeitamente felizes. Veja, perfeitamente felizes, marca essa expressão aí. E se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Então, são duas premissas, né? A bondade e a onipotência de Deus. Se Deus é bom, ele desejaria tornar todas as suas criaturas perfeitamente felizes. Se fosse todo-poderoso, onipotente, seria capaz de fazer o que quisesse. Segue-se a constatação, e aí vem o problema. As criaturas não são felizes. As criaturas não são felizes. Então, três termos importantes aqui para a gente pensar. Primeiro, bondade. Segundo, onipotência. Terceiro, felicidade. Então, se as criaturas não são felizes, falta a Deus ou a bondade ou o poder, ou ambas as coisas. Veja que realmente é uma encruzilhada aqui, um beco sem saída. Esse é o problema do sofrimento. Mas ele diz o seguinte: a possibilidade de responder à questão depende de mostrar que os termos bom e todo-poderoso, e talvez o termo feliz, são equivocados. Então, a discussão em torno do mal, do sofrimento, é entender corretamente o que é a bondade, o que é a onipotência e o que é a felicidade. Esse é o ponto aqui, esse é o problema do sofrimento. O problema é que esses conceitos, para a maioria das pessoas, são equivocados. As pessoas entendem de forma equivocada o que é a bondade de Deus. Entendem de forma equivocada o que é a onipotência de Deus. E também, talvez, se equivoquem quanto à ideia de felicidade. O que é ser feliz? O que é ser feliz? O que é ser feliz? O que é ter a felicidade? O que é uma criatura feliz? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Então, esses termos, bondade, onipotência e felicidade, são equivocados. Ele vai enfrentar essa questão. Então, pois deve-se admitir desde o começo que, se os sentidos mais comuns ligados a essas palavras são os melhores ou os únicos possíveis, então o argumento não é passível de ser respondido. Ele quer dizer o seguinte: se o que nós conhecemos, né, no senso comum, se você perguntar a qualquer pessoa o que é bondade, lembra daquele jovem que se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, que é Deus, o Pai. Então, a abordagem de Jesus, é claro que Jesus não está se excluindo da sua prerrogativa, da sua natureza, do seu atributo de bondade, mas ele questiona aquele homem o que é bondade. Na verdade, a resposta de Jesus é um questionamento, aquele jovem, rico, advogado, acerca da bondade. O que vem a ser bondade? O que você entende por bondade? Bom, só existe um, que é Deus. Então, os sentidos comuns dessas expressões, né, talvez, né, estejam equivocados, ou com certeza estão equivocados. Então, deve-se admitir, desde o começo, que se os sentidos comuns ligados a essas palavras são os melhores, então, se o que a maioria das pessoas pensa acerca da bondade, da onipotência e da felicidade, se está certo, então realmente o questionamento sobre Deus, né, se Deus é realmente bom, se Deus é onipotente, nenhuma criatura sofreria.
Então, é essa a discussão que ele vai apresentar, e depois no livro, se você tiver aí a oportunidade, eu recomendo que faça a leitura do livro, ele vai enfrentar as questões da onipotência, da bondade, vai enfrentar a questão do mal, da queda, e apresentar, né, o enfrentamento aqui do problema sobre o sofrimento. Então, eu citei aqui C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, está na página 33, esse trecho que você acabou de ler comigo aí. Eu coloco como uma provocação para nós iniciarmos essa nossa conversa aqui sobre a questão do sofrimento, a questão do mal. Eu pergunto a você, o que é onipotência? Dentro da provocação de C.S. Lewis, vamos discutir o que é onipotência e o que é bondade. Talvez você tenha assistido a esse filme, né, que está aí aparecendo na imagem, né? É o Bruce Almighty, ou o Todo-Poderoso, né? O filme aqui que já tem um bom tempo, mas o filme é muito interessante, é uma comédia, e ele brinca com uma questão teológica importante. Parece, né, assim, eu não levo para esse lado, né? Assim, é claro que tem algumas abordagens ali que são bem pejorativas mesmo, são, diria, muito irreverentes, né? Mas o fundo, o questionamento teológico que é colocado nesse filme, nessa comédia do Jim Carrey, em que Deus passa para ele ali o seu poder, né? Ele se torna ali um substituto de Deus, e Deus tira ali uma licença, ali umas folgas e deixa tudo na mão ali do personagem, que é o Bruce. E aí você vai ver que ele, como lidar com o poder, né? Como é que a gente tem uma ideia errada do poder, como a gente tem uma ideia errada da onipotência, e você percebe ali, é claro, não vou fazer spoiler, esse filme você já deve ter assistido com certeza, se não assistiu, né, tiver no momento aí de folga, quiser relaxar, assista o filme e faça essa reflexão, né, quanto não estou dizendo que seja uma obra teológica, obviamente, mas quanto ao conteúdo, ao debate, à discussão em relação à onipotência, em relação à bondade de Deus, em relação ao sofrimento. Lembro de um momento do filme em que ele responde sim para todas as orações. Então ele está lá tentando descansar e as orações começam a invadir a mente, que as pessoas estão orando. E nesse momento ele fica ali cansado de tantas orações, ele responde todos ali positivamente, dá sim para todo mundo. O mundo vira um caos. A partir do momento em que ele responde sim a todas as orações, o mundo vira um caos, né? Todo mundo ganha na loteria, então vira uma bagunça total. Ele percebe o erro que ele comete ao atender a todos os pedidos. Veja, é um mau uso da ideia de onipotência. É uma equivocada compreensão acerca da bondade. Essa a ideia, né, que se discute ali, que se propõe nessa paródia, nessa brincadeira aí que é esse filme do Todo-Poderoso, tá bom? Então, o que é onipotência? Eu vou trazer aqui uma anotação que eu fiz de Charles Hodge, tá? Aqui na estante tem, bem aqui, ó, na direção do meu dedo tem aqui o Charles Hodge, e ele diz assim, na teologia sistemática de Charles Hodge, é mediante a remoção de todas as limitações do poder, como existe em nós, que nos apossamos da ideia da onipotência de Deus. Para tudo aí. Mediante a remoção de todas as limitações do poder, como existe em nós, que nos apossamos da ideia da onipotência de Deus. Rod está propondo o seguinte para a gente. Olha como é que a gente tem uma ideia errada de onipotência. É removendo todas as limitações do poder que nós temos, todas as nossas limitações. Uma vez que nós removemos todas essas limitações, é que nós podemos ter alguma ideia da onipotência de Deus. Então, a gente sempre parte do conceito errado. E a provocação de C.S. Lewis lá no início tem a ver com isso que o Charles Hodge está dizendo. A gente sempre parte de uma ideia de poder de acordo com a nossa capacidade. O que eu posso? Eu posso fazer o que eu quero? Essa é a pergunta. Você pode fazer o que você quer? A hora que você quer? É verdade? Você tem como fazer tudo o que você quer, a hora que quer,
A verdade é que não, nós somos limitados, nós somos finitos, nós temos talvez alguma capacidade, algum poder, alguma possibilidade de fazer alguma coisa, só que o nosso poder é limitado. Então, mediante a remoção de todas as limitações do poder como existe em nós, é que nos apossamos da ideia de onipotência de Deus. Então, é um conceito tirado, contrário senso do que a gente tem aqui como ideia de poder e abstraindo da nossa limitação. Não obstante, nem por isso perdemos a ideia propriamente dita. Então, veja, apesar da nossa limitação em termos de compreensão do poder e da nossa limitação de poder, nós não vamos perder essa ideia do poder, né, de Deus, que é ilimitado. Então, ele diz assim, o poder onipotente não deixa de ser poder. O poder onipotente não deixa de ser poder. Nós podemos fazer muito pouco. Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. Cuidado com essa questão, porque a gente pensa assim, olha, o que é onipotência? Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Não, essa é a nossa ideia do senso comum. Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. A frase completa é essa, Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. Ou seja, segundo a sua vontade soberana, segundo o consentimento da sua vontade, os seus decretos, Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. Essa é a ideia de onipotência. Nós, além dos limites muitíssimo estreitos, temos de empregar meios para a consecução dos nossos fins. Então, olha essa frase, nós precisamos de meios para consecução dos nossos fins. Então, veja, para passar o slide, eu preciso apertar aqui o botãozinho desse passador. Eu poderia apertar ali direto a tecla Enter, é verdade, mas eu preciso de um meio para conseguir esse fim. Só para ilustrar aqui uma realidade dentro aqui do encontro que a gente está tendo agora nessa aula. Então, nós, nos nossos limites muitíssimo estreitos, temos que empregar meios para conseguir alcançar determinados fins. Veja, isso é uma limitação do nosso poder. Eu não posso me transportar agora para o outro lado do mundo. Eu não posso enxergar agora o que está acontecendo lá fora dessa sala. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho a capacidade. Eu preciso de meios. Eu posso agora, de repente, através de uma câmera, você pode me ver agora através aí do seu celular, da sua TV, aí pela internet, mas nós não temos a capacidade de estarmos juntos agora. Nosso isolamento social é uma prova disso. Nós não temos o poder de fazer qualquer coisa. Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz. Nós precisamos de meios. Veja, para Deus, os meios são desnecessários. Deus não precisa de meios. Ele é todo-poderoso, ele pode fazer e pode fazê-lo diretamente. Ele quer e é feito. Aqui citando Charles Rod, Teologia Sistemática, página 307, da editora Agnus. Então, é a referência aqui. Eu vou falar um pouquinho mais ainda, usando o Rod, nessa outra frase aqui. Esta simples ideia da onipotência de Deus, de que ele pode fazer sem esforço, mediante volição, volição é vontade, tudo o que quer, é a ideia de poder mais elevada, claramente apresentada nas Escrituras. Então, essa ideia de poder, que Deus não precisa de meios. Veja, os meios são desnecessários. Ele quer e é feito. Pela sua volição, pela sua vontade, pela expressão da sua vontade, da sua palavra, tudo que ele quer, ele faz. Essa é a ideia mais claramente apresentada pela palavra de Deus, pela Escritura. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus está falando com Abraão, lá no Antigo Testamento. Ele diz assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É a renovação ali do chamado, da aliança que Deus tem com Abraão. O profeta Jeremias exclama, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, versículo 17.
Lemos que Deus criou todas as coisas pelo sopro de sua boca e sustentou o universo por meio da sua palavra. Então, dentro da sua soberania, dentro da sua onipotência, os atributos da soberania de Deus, aí você tem a onipotência, onisciência, onipresença. Então, Deus cria todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Diz aqui em Mateus 19, versículo 26, nosso Senhor diz assim, olha, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Lá no Salmo 115, 3, no céu está o nosso Deus, diz o salmista, e tudo faz como lhe agrada. Então, o Salmo 115 fala da soberania de Deus, do poder ilimitado de Deus. Outra vez, lá no Salmo 135, versículo 6, tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E aqui, mais uma vez, a citação de Charles Hodge, na sua teologia sistemática, falando da onipotência de Deus. É claro que, se você depois acessar aí o canal da Igreja das Américas, você vai encontrar outros estudos falando sobre os atributos de Deus. Hoje não é o estudo sobre a onipotência, mas ela faz parte desse caminho para a gente compreender a questão do sofrimento. Agora, o que é bondade? Segundo a discussão, né, provocada lá por C.S. Lewis, então, o entendimento do que é a onipotência e o que é a bondade, para a gente poder desenvolver aí a questão do mal e do sofrimento. Falamos que uma coisa é boa, agora eu vou usar Luiz Berkoff, tá? A teologia sistemática de Luiz Berkoff. Está aqui em cima também, aqui na estantezinha tem também o Berkoff, na sua teologia sistemática, e diz assim, falamos que uma coisa é boa quando ela corresponde em todas as suas partes ao ideal. Interessante, né? O bom, o que é bom? Esse carro é bom? Ah, mas ele consome muito combustível. Essa casa é boa? Essa casa é boa, mas, olha, tem uma infiltração ali no teto. Então, o que é bom? Bom é aquilo que corresponde em todas as suas partes ao ideal. Aquilo que é ideal em todos os seus aspectos. Isso é bom. Daí, nossa atribuição de bondade a Deus, a ideia fundamental é que ele é bom em todos os aspectos e por todos os modos. Tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra Deus. Então, Deus é bom em todos os seus aspectos e por todos os seus modos. Então, ele é tudo aquilo que deve ser entendido pelo ideal expresso na palavra Deus. É por isso que a gente diz que Deus é bom todo tempo Deus é bom. Bondade é um atributo de Deus. E essa bondade de Deus se manifesta de várias formas, através da misericórdia, através da graça, através do amor. São atributos comunicáveis de Deus. Ele é bom na acepção metafísica da palavra, ou seja, é a perfeição absoluta, a felicidade perfeita em si mesmo. Para tudo aí. Lembra que lá no início a discussão é a onipotência, a bondade e a felicidade. O que é felicidade? Então veja que o conceito de felicidade, a ideia de felicidade, o ideal de felicidade está vinculado à bondade. E a bondade aqui é a bondade de Deus. Ele é bom na acepção metafísica da palavra, é a perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Citando aqui Luiz Berkoff na sua teologia sistemática, na página 68. Um pouco mais, ele diz assim, mas desde que Deus é bom em si mesmo, ele também é bom para as suas criaturas. E, portanto, pode ser chamado de a fonte de todo bem. Então, Deus é bom em si mesmo e ele também é a fonte de todo bem para nós que somos as suas criaturas. Então, aqui falando da bondade de Deus e usando a teologia sistemática de Luiz Berkoff. Agora eu vou passar para um outro autor, viajando aqui nos autores. Esse autor ele vai trabalhar a questão da providência, tá? Essa abordagem, você vai ver daqui a pouco a referência, o autor é Helm, ele está falando da providência, o livro é sobre a providência. Mas durante a sua apresentação sobre providência, é inevitável, ele tem que falar da questão do mal. Então, como conciliar a bondade, a soberania, a onipotência de Deus, a providência de Deus,
com a questão do mal, com a realidade do mal. Então, aqui, olha, Helm vai dizer o seguinte: a principal controvérsia está focalizada no alcance da bondade de Deus. Nós acabamos de ler aqui em Berkoff que Deus é bom em si mesmo e é bom para as suas criaturas. Ele é a fonte de todo bem. E o Helm vai enfrentar essa questão do sofrimento, do mal, diante do quadro aqui da providência de Deus. E a controvérsia é essa, esse é o nosso problema lá do início. A principal controvérsia está focalizada no alcance da bondade de Deus. Ele é bom para todas as suas criaturas? A gente afirma que Deus é bom em si mesmo e bom para as suas criaturas. Ele é a fonte de todo o bem. Mas como é distribuída essa bondade? Porque uns sofrem ou uns sofrem mais? Acho que todos sofrem, né? Não é que ninguém... não há quem não sofra. A verdade é, não há quem não sofra. Em algum grau, em algum momento, nós sempre estamos sofrendo. Ou você está sofrendo agora, ou já sofreu, ou vai sofrer. A verdade é essa. Não dá para negar essa realidade da nossa vida finita, limitada, né? Da nossa incapacidade. Então, a controvérsia é onde está focalizada aqui a questão? No alcance da bondade de Deus. Admitindo-se que muitos homens e mulheres levam uma vida tolerável e pessoalmente feliz, por que Deus não faz com que todas as pessoas sejam assim? E aqui eu remeto, né, às redes sociais. Você já parou para perceber que no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo é sarado, saudável, né? Todo mundo é bom, né? Só coisa boa, maravilhosa, não é verdade? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, não é? A postagem lá do fulaninho é sempre aquela coisa, tantos likes. Veja, a sociedade hoje, as pessoas, né? E principalmente as mídias sociais, as redes, elas tentam passar essa ideia de felicidade. E eu volto à discussão inicial, né? A gente sempre tem essa polêmica, essa dificuldade para entender, para compreender a ideia, né, da felicidade. Então, veja, a controvérsia é essa. Por que Deus não faz com que todas as pessoas sejam assim, felizes? Como alguns aparentemente têm uma vida tolerável, pessoalmente feliz, por que todos não são felizes? Por que alguns sofrem? Por que muitos sofrem? Por que as tragédias acontecem? Por que a gente está vivendo hoje aí um período de milhares de mortes no Brasil e muito mais aí no mundo ao nosso redor? E aí, onde é que está Deus nessa coisa toda? Essa é a questão da providência e o problema do mal. Então, a questão do mal. Se Deus é onipotente, por que ele não organiza todas as coisas de forma que o sofrimento seja minimizado e o prazer individual seja maximizado? Veja que a pergunta aqui proposta por Helm é a mesma questão de C.S. Lewis. Eles estão falando do mesmo problema, que é a questão do mal. Se Deus é bom e onipotente, e a gente tem que entender corretamente quais são o significado dessas expressões, por que ele não organiza as coisas de forma que o sofrimento seja minimizado e o prazer individual seja maximizado? Então, por que a felicidade não é dada a todos? Essa é a questão. Ele vai enfrentar essa questão falando o seguinte: muitos consideram que o problema central, moral e teológico da providência divina, muitos consideram o problema central, moral e teológico da providência divina ser esse apresentado pela ocorrência do mal moral. O que é o mal moral? Que surge como resultado das escolhas humanas. Então, ele distingue aqui essas duas questões. O mal moral, que é aquele mal que surge das nossas escolhas. Então, se eu cometo uma decisão, se eu erro na minha decisão, se eu cometo um ato, eu sofro as consequências. Então, isso tem a ver com o mal moral da minha escolha, ok? A consequência da minha escolha. Agora, o mal físico. O que é o mal físico? Tempestades, enfermidades, né, pandemias, que ocorrem à revelia das nossas escolhas. Então, o que acontece? Essas duas abordagens do mal diante da bondade, da onipotência e da manifestação desses dois na providência. Essa é a grande questão. O mal moral, que é aquele que decorre das nossas escolhas. E o mal físico, que é o mal que você vai estar submetido na vida
independentemente do que você faz, ou seja, está à revelia das nossas escolhas. Esse mal é visto como inconsistente, esse é o grande problema, o questionamento é esse. Esse mal é visto como inconsistente com uma ordem providencial trazida à existência por um Deus totalmente poderoso e totalmente bom. É isso que as pessoas não compreendem. Como é que um Deus totalmente bom e todo-poderoso pode permitir o mal? É incoerente, é inconsistente com uma ordem estabelecida. Veja, mais uma vez, se Deus sobre o mal meramente como uma condição da consciência humana. É uma tentação a gente pensar no mal como uma coisa, somente como uma condição da consciência humana, um sentimento de infelicidade, ou como dor física. O mal não é somente isso. O mal não é somente isso. Poxa, eu estou me sentindo agora tão mal, eu estou com uma dor aqui, estou com uma infelicidade, estou com uma depressão. Veja, é tentador pensar dessa forma. O mal não é só isso. Se for assim, então bondade é felicidade e liberdade da dor. Veja como é que o senso comum trata a bondade, trata a felicidade. Bondade é felicidade e liberdade da dor. Ou seja, o oposto dessa condição de consciência humana sobre o mal. O sentimento do mal é uma sensação de infelicidade, uma dor física. Então, se a pessoa está sofrendo hoje de uma enfermidade, isso é um mal. E o contrário desse mal é a liberdade da dor, é a libertação da dor. Se o mal é o sofrimento, é a infelicidade, então a bondade, o bem, é a felicidade. Essa relação de opostos aqui. Outros têm identificado o mal com a encarnação e têm procurado diminuir os efeitos do mal pela abstinência e pela automutilação. Então, tem pessoas que vão enfrentar a questão do mal dessa maneira, pela abstinência. Então, por conta da ideia do mal moral, lembra? O mal moral é aquele que decorre das nossas escolhas. Então, a pessoa vai se abster de determinadas questões como uma tentativa de evitar o mal. Então, por exemplo, só para citar aqui uma ilustração, Se eu sei que o álcool faz mal para a minha saúde, então eu vou me abster de ingerir o álcool, de alguma droga, para quê? Para não sofrer. Está entendendo a relação? Então, quando o mal é identificado única e exclusivamente com a encarnação ou com essa questão do sofrimento humano, nós tendemos a tentar diminuir os seus efeitos pela abstinência. Não faça isso, não proves daquilo, não toque nisso, de uma maneira, muitas vezes, exterior, e não com a compreensão correta dessas questões, ou pela automutilação. Lembro que na história da igreja, agora não me recordo o nome, mas um dos, lá no início da igreja, uma pessoa importante da igreja se castrou por conta da tentação na área sexual. Então, veja a que limite chegou essa questão aí. Agora, não me recordo o nome, se você lembrar, coloca aí no nosso chat aí, tá? Não sei se foi Orígenes, talvez seja Orígenes, mas depois aí pode pesquisar, você vai encontrar. Por conta da tentação, da questão na vida sexual, ele se castrou. Então, automutilação. Mas a Escritura adota uma visão mais radical do que qualquer uma dessas. Então, veja, a resposta da Escritura vai além dessas respostas meramente humanas. O mal é pessoal. Então, aqui a gente vai no ponto, na ferida. Agora a gente vai tocar na ferida. A sua fonte, a fonte do mal, misteriosamente, está na vontade humana, em rebelião contra Deus, afastada do seu domínio, na ilegalidade. E aí eu cito aqui com vocês 1 de João, capítulo 3, abra sua Bíblia aí, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, a questão do mal é pessoal. Não estou falando de subjetiva, mas a questão do mal é pessoal. E a fonte do mal, misteriosamente, está na vontade humana, em rebelião contra a vontade de Deus, afastada do seu domínio na ilegalidade. Todo aquele que peca transgride a lei. Ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então quer dizer, Marcelo, que você está dizendo que o meu sofrimento é porque eu pequei, é porque eu estou pecando? Calma lá.
Essa é a resposta que os amigos de Jó tentaram dar para ele. Lembra lá do livro de Jó? Acho que a melhor contribuição que os amigos de Jó fizeram foram aqueles 7 dias de silêncio, quando os três foram falar, né, foram encontrar Jó. De longe eles nem o reconheceram, tamanha ali a situação de sofrimento que ele estava, e eles ficaram 7 dias e 7 noites ali assentados em silêncio. Essa foi a melhor contribuição que os amigos de Jó fizeram. Sabe por que eu quero dizer isso? Porque a gente sempre tenta a explicação para o nosso sofrimento ou o sofrimento dos outros, principalmente o sofrimento dos outros. E aqui eu não quero me colocar na posição de juiz, e como os amigos de Jó fizeram, de atribuírem a ele, ao seu pecado, a realidade do sofrimento. Não é isso que eu quero abordar aqui com você, não. Eu quero dizer o seguinte: onde está a origem do sofrimento? Onde está a fonte do mal? A fonte do mal é o pecado. Com todas as letras, a fonte do mal é o pecado. Lembra quando Jesus está passando com os seus discípulos e um homem cego de nascença está no caminho e os discípulos perguntam assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Veja como é que a nossa tendência é sempre investigar, e aí muita calma nessa hora, né, para a gente não cair para o extremo aqui, mas a nossa tendência é sempre julgar, é sempre investigar, olhar para o sofrimento do outro e dizer o seguinte: está em pecado. Ele está sofrendo porque está em pecado. E aí os discípulos perguntam: foi ele ou seu pai que pecou? Porque se ele é cego de nascença, se o pecado é consequência, se o mau sofrimento é consequência do pecado, e ele é cego de nascença, como é que foi que ele já nasceu cego? Se ele já está debaixo de uma maldição aí, de um sofrimento. Foi ele ou seu pai quem pecou? E a resposta de Jesus é a seguinte: nem ele, nem seu pai. A questão não é essa. A questão é: isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. E aquele homem é curado por Jesus. Então, nessa passagem, fica claro que essa relação de causa e efeito que nós naturalmente fazemos é um pré-juízo, é um pré-julgamento, é um pré-conceito. Então, só queria deixar esse alerta para a gente entender o que eu vou colocar aqui sobre a origem do mal, do sofrimento, que está relacionado ao pecado. Isso é verdade, isso é bíblico, mas para a gente não tomar uma posição de julgadores do sofrimento alheio. Não olhe para quem está sofrendo, não olhe para quem está sofrendo com aquele ar de superioridade, julgando o sofrimento do outro como se fosse, né, diretamente a causa de a consequência de um pecado daquela pessoa. Lembra que eu falei o mal moral e o mal físico. Há pouco nós falamos sobre isso, lá citando o Helm. O mal moral e o mal físico. O mal moral das nossas escolhas. Agora, o mal físico. O mal físico é a nossa revelia, é alheio à nossa vontade. Uma enfermidade, uma doença como esse jovem que era cego de nascença. Então, a gente não tem como julgar. E eu vou citar aqui Tim Keller, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre Tim Keller também, sobre esse tema. Ele tem um excelente trabalho sobre o tema, sobre sofrimento. E Tim Keller diz assim: olha, é muito cruel nós ficarmos filosofando sobre o mal quando alguém está sofrendo. É muito cruel. E você que passa pelo sofrimento, ou já passou pelo sofrimento assim como eu, sabe o que é isso? Você está sofrendo, passando uma dificuldade, alguém vem filosofar ou teologar sobre aquele seu sofrimento, criar uma teologia em cima disso, criar uma tese em cima disso, do sofrimento que você está passando, o que aquela pessoa está passando. É muita crueldade. Não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é responder à questão: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? E apresentar uma resposta para o nosso coração, através da palavra de Deus. Então, voltando aqui à questão, e eu deixando bem claro para você que eu não estou advogando essa tese de que a gente deve se aproximar dos outros julgando o sofrimento alheio, né, e tentando investigar naquele que sofre algum pecado. E está sofrendo porque tem pecado. Para com esse julgamento. Não caia nessa tentação. Mas a origem do mal é o pecado. E a Bíblia deixa isso muito claro. Você leu aqui comigo 1 de João 3:4. Estou dando uma resposta bíblica. Não estou apresentando uma resposta filosófica. Tá? É uma resposta bíblica. Esse é o nosso objetivo aqui. O mistério é que aqueles que Deus criou como bons
voluntariamente afastaram-se dessa bondade. Então, lá no Éden, lá no início, e eu creio no início, eu creio no Éden, eu creio no Gênesis, o mistério é que aqueles que Deus criou como bons voluntariamente afastaram-se dessa bondade. E o mistério se aprofunda quando parece que o mal humano é instigado pela influência satânica. E aí, João 8:44, 8:44, você vai fazer a leitura aí no seu dever de casa, quando ele diz que o diabo é o pai da mentira, quando ele diz que o diabo, Satanás, é aquele que instiga também o mal no ser humano. Então, a questão do mal está aí. Ao mesmo tempo da queda, ao mesmo tempo da desobediência, do afastamento do homem em relação a Deus, e também pela influência do maligno, pela influência de Satanás na vida das pessoas e na sua atuação no mundo. Por ser o mal uma rebelião pessoal, ele tem os atributos de uma ação pessoal. Repito, por ser o mal uma rebelião pessoal, ele tem os atributos de uma ação pessoal. Ele pode ser inteligente e proposital. O mal é inteligente, o mal é proposital, ele é voluntário, consciente. Ele se fundamenta com esquemas de raciocínio. Tem pessoas nesse momento, agora, que estão arquitetando o mal. Você sabe disso. Tem gente agora reunido ou isoladamente arquitetando o mal, pensando no mal. Ele pode parecer plausível e persuasivo. Então, olha, mas realmente faz sentido, né? O mal, veja como ele é articulado, como ele é inteligente, ele é proposital, ele é plausível, ele lisonjeia para enganar. Então, dentro da ideia de mal como uma rebelião pessoal, ele tem atributos de uma ação pessoal, inteligência, propósito, raciocínio, plausibilidade, persuasão, ele lisonjeia para ganhar, né, a confiança e para enganar. O que então que nós devemos pensar sobre a dor e a infelicidade que geralmente se pensa que o mal é? Veja só, essa frase aqui é importante. A Escritura parece ensinar que a dor e a infelicidade não são propriamente a fonte do mal. O contrário, mas o seu resultado. O mal, resultado do mal. Mal com o mal, resultado do mal. Então, veja, a dor e a infelicidade não são a causa, a fonte do mal. É o contrário. O mal é a fonte da dor e da infelicidade e do sofrimento. O resultado. O mal, resultado do mal. Ou seja, o sofrimento, a dor, o mal aqui com o resultado do mal como princípio de rebeldia contra Deus. E aqui eu vou para Ricardo Barbosa. Eu estava usando aqui o comentário de Helm sobre a providência, agora eu vou trazer para vocês Ricardo Barbosa, é um capítulo do livro Janelas para a Vida. É um capítulo que fala sobre o discipulado e o sofrimento. Tá? Ricardo Barbosa diz assim: o fato é que o sofrimento está presente na vida de todos nós. Não é verdade? Em algum grau, o sofrimento está presente na vida de todos nós. Embora alguns líderes evangélicos insistam em negá-lo. Verdade? Alguns dizem, não tem Covid, não existe Covid, não existe doença, não existe o mal, não existe o pecado, não existe o sofrimento. Negam essa realidade. Então, o sofrimento está presente na vida de todos nós, porque faz parte da nossa finitude e limitação. Sofrimento faz parte da nossa finitude e limitação. No entanto, o que eu quero explorar aqui, Ricardo Barbosa diz, é o lugar que o sofrimento ocupa nos propósitos redentores de Deus. E eu reforço, o que é importante a gente enfatizar é o lugar que o sofrimento ocupa nos propósitos redentores de Deus. Esse é o ponto que a gente deve focar na nossa vida. Então, já vimos a questão da bondade, da onipotência de Deus, vimos a questão da origem, ainda que muito resumidamente, mas da origem do mal, a consequência do mal, que é o sofrimento. E como é que esse sofrimento na nossa vida pode repercutir para a glória de Deus, para cumprimento dos propósitos redentores de Deus. C.S. Lewis, e eu volto para ele lá, a citação inicial do problema do sofrimento, ele diz assim, essa frase é lapidar. Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento.
Deus sussurra nas nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita, berra em nosso sofrimento. Ou seja, como entender isso? É no nosso sofrimento que a voz de Deus é mais audível. É no nosso sofrimento que a voz de Deus pode ser melhor compreendida, pode ser melhor ouvida, porque ele grita no nosso sofrimento. Deus fala conosco, fala em nossa consciência, ele sussurra nas nossas alegrias, mas é no nosso sofrimento que ele grita com a gente, a todos os pulmões. Se é que, né, Deus não tem pulmões, mas para entender esse antropomorfismo aqui, né, se me permitem, mas para entender que ele grita para nós quando nós sofremos. Ou seja, a voz de Deus é muito mais audível durante o sofrimento. Isso se nós nos quebrantamos. E aqui, vou colocar, fechando aqui já caminhando para a nossa conclusão, vou citar Tim Keller, tá? Tim Keller também desenvolvendo o tema do sofrimento. Tim Keller diz assim: o sofrimento se encontra no âmago da descrença e da crença em Deus. E aí nós voltamos para o ponto inicial, para a discussão proposta por C.S. Lewis. O sofrimento se encontra no âmago da descrença e da crença em Deus. Do motivo de as pessoas regredirem ou amadurecerem em caráter, de como Deus se torna menos real ou mais real para elas. Percebeu essa relação? O sofrimento se encontra no âmago da descrença e da crença. Então você vai ver pessoas que vão reagir ao sofrimento descrendo e pessoas que vão, diante do sofrimento, crer mais em Deus. Pessoas que vão regredir e vão se fechar, e pessoas que vão amadurecer, que vão florescer, desabrochar no meio do sofrimento. Pessoas que vão ter, na realidade do sofrimento, um Deus menos real ou outras que vão ter um Deus mais real. Olha que interessante, né? Que contrariedade que a gente, né? Que conflito que nós vivemos. Né? O mesmo sofrimento, né? Aparentemente, ele pode levar alguém mais para perto de Deus e outro mais para longe de Deus. Então, essa é a questão. Quando estudamos a Bíblia, buscamos entender esse padrão profundo, descobrimos que o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento, mas através dele. Então, como é que Deus... E aí a gente vai voltar para a questão da alegria. O que é felicidade? O que é alegria? A ideia bíblica, né, cristã de alegria é ter prazer em Deus. O resumo da ópera é esse. A ideia bíblica de alegria, de felicidade, é ter prazer em Deus, é viver para a glória de Deus. Então, o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento. Eu sou feliz apesar do sofrimento. Não, eu sou feliz através do sofrimento. Eu recebo a alegria, o gozo de Deus, a paz de Deus através do sofrimento. Assim como Jesus nos salvou, não apesar do que sofreu na cruz, mas por causa do que ele sofreu na cruz. Jesus nos salvou não apesar da cruz, mas através da cruz, através do sofrimento. Citando Timothy Keller, e eu peço a você que ore por Timothy Keller, está enfrentando um momento também de sofrimento, de enfermidade. Ore pelo pastor Tim Keller, para que Deus conduza o tratamento, para que Deus abençoe a vida dele. E essa fala eu tirei aqui do livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, aqui da editora Vida Nova, livro de Tim Keller, de onde eu tirei essas reflexões. Vamos à nossa aplicação. Eu trago aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim, olha, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha como é que a questão do sofrimento é encarada por Pedro, quando ele diz, considere que Cristo sofreu na carne e se arme desse mesmo pensamento, se fortaleça nesse pensamento. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que nesse tempo que nos resta de vida, nessa terra, possamos viver segundo
a vontade de Deus, não segundo as nossas paixões, não segundo aquele princípio do pecado que leva ao mal e o sofrimento, mas segundo a vontade de Deus. E ainda em 1 Pedro, ele diz assim: amados, não estranheis, lá no capítulo 4, versículos 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E voltando aqui para o Tim Keller, ele diz assim: o conceito bíblico de fornalha tem mais a ver com o que chamaríamos de forja. Fornalha, forja. O que é a forja? Qualquer objeto com esse grau de calor, evidentemente, é muito perigoso, né? E potente. Agora, quando usado da forma correta, não causa destruição. A forja é perigosa. A forja tem um calor, né, altíssimo, a temperatura altíssima, mas usado da forma correta, ele não causa destruição. Qualquer objeto, se colocar da maneira adequada na forja, pode ser moldado, refinado, purificado e até mesmo embelezado. E é por isso que Pedro fala da fornalha, fala da forja. Por quê? Porque se nós estamos sendo colocados numa fornalha, assim como Daniel e seus amigos, é porque Deus está moldando, refinando, purificando e embelezando as nossas vidas. Essa é uma perspectiva notável do sofrimento. Se for encarado e suportado com fé, acabará nos transformando em pessoas melhores, mais fortes e mais repletas da bondade e da alegria. Na verdade, então, o sofrimento, olha o que Tim Keller diz, o sofrimento pode jogar o mal contra o mal. Ou seja, como a palavra de Deus diz, quando fala da vida de José, o Senhor transformou o mal em bem. O sofrimento pode jogar o mal contra o mal, pode frustrar os propósitos destruidores do mal e fazer surgir da escuridão e da morte, luz e vida. Citando aqui de novo a fala de Tim Keller no seu livro Caminhando com Deus. Se você entrar na Amazon, né, talvez você consiga, se você for cadastrado no Amazon Prime, você consiga aí gratuitamente esse livro lá no Kindle. Procura lá, a minha edição é do Kindle que eu consegui gratuitamente na Amazon, por ser cadastrado no Amazon Prime, tá bom? Então, esse é o nosso tema de hoje, essa nossa questão de hoje. É claro que, longe de esgotar o tema, nossa pretensão, claro, seria, né, totalmente absurda tentar esgotar esse tema tão importante. Mas eu provoquei aqui algumas reflexões, algumas considerações sobre o tema. Então, se Deus é bom, por que ele permite o mal? Por que as pessoas sofrem? Por que coisas ruins acontecem? Essa é a pergunta que nós nos fazemos sempre, e aqui nós apresentamos respostas bíblicas para essa pergunta que é tão importante para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento, pela tua palavra. Que a tua palavra fique guardada no nosso coração, Senhor, para que nós não pequemos contra ti e para que nós possamos, através do sofrimento, sermos amadurecidos, fortalecidos, aperfeiçoados no Senhor. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas.